Como era o mundo antes do dilúvio? A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Segundo o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes conquistas, mas também perpetuou uma cultura do pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? E o que eles fizeram? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Fiquem comigo nesse vídeo e falaremos dessa história para vocês. História, fé e religião. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão, depois de serem expulsos do Jardim do Éden. Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome de seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que afirmam as teorias extra-bíblicas, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimentos e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como defendem algumas teses científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, estava desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes como o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, segundo as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração na era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre essa questão. Durante aquela época havia apenas um idioma, e Deus permitiu que as pessoas vivessem durante séculos. Isto provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que faz uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. A Bíblia também diz que no período antediluviano, os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens. Alguns intérpretes argumentam que isto significa uma mistura entre seres espirituais e humanos. Muito se discute sobre quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens de Gênesis. Os próprios estudiosos da Bíblia realmente não conseguem entrar num acordo sobre esse tema. Existem várias opiniões sobre o assunto, porém, 3 interpretações aparecem como principais. São elas: os filhos de Deus eram anjos caídos, os filhos de Deus eram descendentes de Sete, que se casaram com descendentes de Caim, os filhos de Deus eram homens poderosos. A ideia que os filhos de Deus eram anjos caídos, que tiveram relações com mulheres, é a interpretação mais antiga e conhecida sobre o assunto. A principal defesa para essa interpretação é o fato de que no Antigo Testamento a expressão filhos de Deus pode se referir a anjos. Outro ponto que reforça essa ideia é que antigos estudiosos hebreus, como Flávio Joséfo, também apresentam essa mesma teoria. O livro de Enoque, igualmente, defende tal interpretação. No Novo Testamento,
Os textos mais utilizados para defender essa opinião estão em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eternas até o juízo daquele grande dia. De acordo com esta perspectiva, o resultado da união entre as mulheres e os seres angelicais resultou no nascimento de gigantes. Esses gigantes teriam sido homens notórios e valentes da antiguidade. Com base nessa interpretação, estudiosos apresentam o tamanho da desobediência em relação aos mandamentos de Deus. Eles apontam para a possibilidade de ter existido uma raça mista cosmologicamente, ou seja, que não era 100% humana. Isto teria levado ao dilúvio universal como forma de dizimar toda a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer ao Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a depravação geral daquela civilização. E assim, o período antediluviano terminou, com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava em um nível tão elevado, que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade, através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. Concluindo, o mundo pré-diluviano foi um período único na história da humanidade. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte alerta para as gerações futuras. O seu fim repentino, numa inundação catastrófica, ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo as nossas vidas em obediência a Deus e ansiosos pelo regresso de Cristo. Isso aí, galera, esse foi mais um vídeo para vocês. Deixe seu like, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E em breve para vocês novos vídeos aí. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.